Pessoal, na aula passada ficou faltando eu só explicar para vocês como é que a gente obtém aquela assíntota vertical, né? Então vou mostrar isso para vocês hoje. Posteriormente, a gente vai definir margem de estabilidade, margem de ganho e margem de fase. Então o objetivo da aula de hoje, né? Primeiro a gente terminar o finalzinho da aula passada e a gente definir mais dois conceitos, que é o conceito de margem de estabilidade, de margem de ganho e margem de fase, tá bom? Na aula passada, a gente terminou com um sistema desse aqui, né? Não é isso? Foi o que a gente fez na aula passada, foi esse? Foi esse, né? E aí, a gente traçou o gráfico de likes, de eficácia. E vimos que é um cadência assim. Bom, então vimos isso aí. Vimos como se calcula esse ponto aqui. Tá? Eu falei que era menos L. É esse ponto. Tá? Como é que a gente fez para calcular esse ponto? A gente substituiu o G de J ômega. Esse ponto é o ponto em que a parte imaginária é o outro. Então a gente substituiu J ômega aqui e calculou o ponto a parte imaginária igual a zero. E depois calculamos o valor menos L. Se eu não me engano, L a gente achou igual a meio, né? Bom, o que ficou faltando, que eu falei que ia mostrar para vocês, é como é que a gente determina essa assíntota vertical aqui. Qual o valor aqui? Tá bom? Então, falar que isso aqui é Z, esse valor aqui, vamos ver como é que se calcula assim, Z. Seria a minha assíntota vertical. Então, como é que a gente vai fazer? Então, ó, cálculo da assíntota vertical. Então, substituindo novamente J ômega aqui. Tá? Vamos subir J ômega. J ômega mais 1 quadrado. Bom, então eu vou desenvolver esse cara. O G de J ômega vai ser 1 sobre menos J ômega ao cubo, menos 2 ômega ao quadrado, mais J ômega. Bom, daqui a gente tira esse valor, só calculando, né? Como é que a gente faz para calcular o ponto menos L? Né? A gente faz da parte imaginária igual a zero. Então, o que a gente faz, né? Eu sei que, ó, cálculo, só relembrando, né? Cálculo de L. Aí a gente sabe que menos J ômega ao cubo mais J ômega tem que ser igual a zero. Bom, daqui a gente conclui que o ômega tem que ser igual a 1. Substituindo o ômega igual a 1 aqui, a gente calcula que o L é igual a menos meio. É L igual a meio, né? Menos L igual a meio. Então, daqui a gente conclui. Vou chamar isso aqui de J ômega O. Então, o G de J ômega O é igual a menos L, que é igual a menos.
bom? Bem, para calcular a assíntota vertical, a gente percebe o seguinte, né? Que quando o gráfico tende para a assíntota vertical, a amplitude vai para infinito. Mas a parte real é limitada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver o g de J-ômega, pegar só a parte real e fazer o limite, tá, da parte real quando o ômega tende o quê? Quando o ômega tende a zero. Tá bom? Porque aqui corresponde o quê? A frequência ômega próximo de zero, que é infinito justamente porque eu tenho polo na origem. Tá bom? Tá? Todo mundo viu isso aí? Então, o que a gente vai fazer? Então, eu vou pegar esse cara aqui, só a parte real desse cara aqui, e fazer o limite quando o ômega tende para zero. Tá? Eu vou fazer. Então, vou ter que desenvolver aquilo dali, né? Então para calcular a assíntota, para calcular a assíntota, eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou dizer que menos z vai ser igual ao limite da parte real de g de j ômega quando o ômega tende para zero. Tá bom? E assim a gente vai calcular. Desenvolvendo isso aqui, né, a gente pode chegar a uma conclusão, ó. Então, isso aqui eu vou numerar as equações, só para a gente... Eu vou desenvolver desenvolvendo um. Equação 1. Você pode concluir, tá? Eu vou pular o desenvolvimento aqui, mas o desenvolvimento não é complicado, tá? É só multiplicar pelo conjugado, em cima e embaixo aqui, fazer operações algébricas, manipulação simples, tá? A gente chega à conclusão que g de j ômega é igual a isso aqui, ó. G de j ômega igual a menos de 2 ômega ao quadrado menos j ômega menos ômega ao quadrado sobre 4 ômega ao 4 mais ômega ao quadrado menos. Professor, Fala. eu estou tentando entender aqui, não sei não. Por que esse ômega tem que ir para zero? Porque quando o ômega tende para zero, o gráfico não tende para essa assíntota vertical? Aqui é ômega zero. Viu isso, né? Ah, é verdade. Tá? Então, se eu calcular isso aqui é a parte real. A assíntota é justamente a parte real do g de j ômega, tá bom? Então, é isso aí. Ó, a parte real desse cara, do g de j ômega, é só isso aqui, né? Que está em vermelho aqui é a parte real. Ó. Então, isso aqui que eu vou ter que calcular o limite. Para ômega para zero. Bom, então, ó, aqui a gente conclui que a parte real de g de j ômega vai ser o quê? Menos 2 ômega ao quadrado sobre ômega ao quadrado, que multiplica 4 ômega ao quadrado mais 1 menos ômega ao quadrado. Ok? Assim, né? Ah, só botei ômega ao quadrado em evidência. Então a gente pode cancelar aqui, né? Bom. Se eu fizer o limite desse cara, o que vai acontecer para o ômega tendendo para zero? Esse cara aqui vai ser zero, né? E esse aqui vai ser zero. Só vai sobrar o quê? Só 1, né? Bom? Então a gente conclui que o limite da parte real
de G de J ômega, quando ômega tende para zero, vai ser igual a quê? Vai ser igual a menos 2. Então, essa é a minha síntese vertical. Tá? E aí confirmo que a gente já suspeitava, né? Na aula passada eu deixei isso aberto para vocês. Tá? Que, ó, o gráfico de Knight, ele começa em menos 90, mas ele não começa aqui em cima. Tá bom? Ele tende a menos 90 assintoticamente, conforme a amplitude vai tendendo para infinito. Tá bom? É importante ter em mente o seguinte: toda vez que eu tenho polos no eixo imaginário, eu vou ter que ter uma assíntota. O gráfico é convergido para tender para uma assíntota. Sempre. Tá bom? Polo no eixo imaginário, eu tenho uma assíntota. Tá? A assíntota não necessariamente vai ser vertical, a assíntota pode ter outro ângulo. Tá? Mas eu vou ter uma assíntota. Dúvidas aí? Tá? Bem, depois a gente volta aí para mais, vou ver se até o final da aula eu vou cumprir o que a gente está planejado para a aula de hoje, né, que é a margem de estabilidade. E aí no final da aula, de repente, a gente faz mais um exemplo de Knight. Tá bom? A ideia de margem de estabilidade são conceitos simples e não tem grande dificuldade para a gente entender não, tá? Então, ó. Vamos ver aí, margem de estabilidade. Qual é a ideia disso aí? A ideia é, eu tenho o meu sistema em malha fechada, e eu quero saber o seguinte: o quanto, a primeira coisa que a gente tem em mente, o sistema em malha aberta é estável. Então a gente está considerando o seguinte, ó, G de S é estável. Mas isso não me garante que meu sistema em malha fechada vai ser estável. Pergunta que faz é o seguinte: o quanto eu posso aumentar o ganho K sem instabilizar o sistema? Tá? Esse valor é a minha margem de estabilidade. Ok? Margem de estabilidade está associada ao seguinte: o quanto eu posso aumentar o K sem estabilizar o sistema em malha fechada. Bom? Então, a ideia de margem de estabilidade é a seguinte, né? Vamos lá. Utilizado para sistemas que perdem a estabilidade que a ideia de margem de estabilidade ela é aplicada só nessa circunstância aqui, tá? Sistemas que perdem a estabilidade quando aumenta o K. Então, um sistema que não é estável na área aberta, não faz muito sentido a gente falar em margem de estabilidade, porque ele já não é estável mesmo. Tá? Essa ideia de margem é justamente isso, né? Qual a margem de estabilidade do sistema? O quão robusto ele é, né? Em termos dos valores de K. Tá? Então, dentro da margem de estabilidade,
a gente define margem de ganho e define margem de ganho e define também a margem de fase, tá? Então vamos são duas que a gente vai fazer, né? É margem de ganho e margem de fase. Tá bom? Margem de ganho eu vou chamar de GM, tá bom? E margem de fase de PM. Então, quando a gente se referir a margem de fase, eu vou estar escrevendo PM e margem de ganho como GM. Então, nós vamos definir primeiro a margem de ganho, depois nós vamos definir a margem de fase. Tá? Ambas, né, definem a nossa margem de estabilidade. Então, o primeiro que a gente vai fazer é a margem de ganho. Então, a margem de ganho é mais ou menos o que eu já falei para vocês, né? É o fator pelo qual o ganho pode ser aumentado sem estabilizar o sistema. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que o sistema que K seja 1. Enquanto eu posso multiplicar o meu K? Vamos supor que o K seja igual a 2. O quanto eu posso multiplicar o K mantendo a estabilidade? Se eu multiplicar por 2, vai continuar estável. Se eu multiplicar o K por 3, vai continuar estável. O valor máximo vai ser a margem de ganho. Tá bom? E a margem de fase é a quantidade de fase que excede menos 180 graus quando o módulo do K de j ωc é igual a 1. Então, eu defino a frequência ωc como a frequência na qual a amplitude é igual a 1. Tá bom? Nessa frequência, eu meço a fase. Tá? Somo por 180, vou ter minha margem de fase. É o que falta para chegar a menos 180 graus. Tá bom? Então, assim, falando assim não fica bem claro, vamos ver graficamente como é que é isso, tá? Pelo gráfico de Knight. Aí vai ficar claro para vocês o que é margem de fase e o que é margem de ganho. Tá bom? Então, graficamente, fica simples a visualização. Então, graficamente, vamos pegar eu vou pegar um exemplo aqui, tá, de um gráfico de Knight, só para a gente visualizar o que é a margem de fase e o que é a margem de ganho. Gráfico semelhante ao que a gente tinha ali no outro, tá bom? Ó, é uma situação, tá, que já é estável em malha aberta, tá bom? Ou seja, eu sei que P é igual a 0, né? Lembra que P é o quê? P é o número de polos, não sei para o lateral direito do sistema em malha aberta. P é 0, tá? Bem, o que é a margem de ganho? A margem de ganho é o inverso desse valor aqui, ó. Isso aqui, 1 sobre a margem de ganho é aquele valor ali. Tá? Por quê? Porque se eu multiplicar, esse ponto aqui não é o ponto crítico do ponto de vista da estabilidade. Você lembra? Se o P é igual a 0, menos 1 sobre K, não pode estar aqui dentro. Se eu multiplicar o K por GM, eu vou estar exatamente aqui em cima. Tá? Porque isso aqui é 1, esse valor aqui é 1 sobre GM. Tá? Esse valor aqui é
que a gente calculou lá era o menos L, né? Era o menos L. O menos L, vou botar aqui o L. O L é o módulo de K, G de J, ômega O. Esse é o L. Tá? Então isso aqui é o módulo de K, G de J, ômega O. É isso aqui, ó. Tá? É o módulo de K, G de J, ômega O. Não é isso? Tá bom? Bem, se eu multiplicar, olha só, o L tem que ser o quê? Abaixo a direita do menos 1. Se eu multiplicar esse cara aqui por 1 sobre isso, vai dar o quê? Vai dar 1. Tá bom? A margem de ganho não é o fator máximo que eu tenho que multiplicar, que eu multiplicando o K, eu mantenho a estabilidade. Ok? Então, olha só. Se eu pegar Gm multiplicar o módulo de K, G de J, ômega O, isso aqui tem que ser o quê? 1. Então, o que é o Gm? É o inverso. Logo, isso aqui é o quê? É o inverso do Gm, que a gente viu lá. Tá bom? Se eu multiplicar pelo Gm, vai dar 1, eu vou perder a estabilidade. Eu estar na margem, na condição de estabilidade marginal, né? Se é marginalmente estável, mais um pouquinho eu tenho polo sem plano lateral direito. Ficou claro, tá? A ideia? Tá bom? Então isso aqui implica que Gm, ou melhor, que módulo K, G de J, ômega O é igual a 1 sobre Gm, tá? É o que a gente viu ali em cima. Tá bom? Então, perceberam graficamente o que é o Gm? Tá? Agora, como é que é a margem de fase? Qual é a definição? É a quantidade de fase que excede menos 180 quando a amplitude é igual a 1. Amplitude igual a 1 significa que meu gráfico vai o quê? Cruzar o círculo unitário. Tá? Então, ó, esse ponto aqui é um ponto em que eu tenho o quê? A amplitude 1. Tá bom? E aqui eu tenho uma frequência ômega C. Tá? Esse ponto, vamos fazer assim, né? Vou botar em preto aqui. Esse ponto aqui corresponde a módulo de Kg de J ômega C. Ômega C, né? Tá? Então, ó, vou aumentando o meu ômega, o ômega vale 0 para cá, né? Eu vou aumentando a minha frequência, o ômega, vai chegar um momento que o ômega é igual a ômega C, eu vou estar aqui em cima. Eu vou cruzar o ponto de amplitude 1. Nesse ponto, eu vejo que falta para 180 graus. Essa vai ser minha margem de fase. Para menos 180, né? Vai ser minha margem de fase. Então, a minha margem de fase, ó, seguindo para cá, ó, a minha margem de fase é isso aqui, ó. Bom, isso aqui é a margem de fase. Repara que é dado por essa fórmula aqui, 180 mais a fase de J ômega C. Ômega C tem um nome muito utilizado em controle, que é chamado de ômega C, é chamado de frequência de cruzamento. Claro aí? Frequência de cruzamento. Então a frequência, o que é a frequência de cruzamento? Ômega C é a frequência na qual a amplitude do gráfico de Knight, amplitude do G de J ômega C é igual a 1.
o gráfico de Knight também, né? Tem que calcular o acontecer? Oi? Tem que calcular o acontecer? Sim, sim. São os vídeos no. Tem que calcular o acontecer. Tá bom? Professor, aqui no GM, quando a gente fala que o GM é um sub-R, Naquele caso, sim. É que L é justamente isso aqui, né? Tá bom? Professor, ali você tem um ponto muito característico para esse gráfico de Knight. Só que tem outros onde se cruza, por exemplo, o menos 180 Sim, mais de uma vez. vez. Sim. E você vai ter mais Aí você tem que ver. É porque eu falei para você, né? Falei para vocês. Tem que ter a situação. Primeiro, saber se o GDS é estável em malha aberta. Essa é a minha situação, tá? Porque essa definição vale para aquela situação em que aumentando o K eu perco a estabilidade. Tem situações que você aumentando o K, você fica estável. Aí não faz sentido falar em margem de ganho, tá? Em margem de ganho. Então, tem situações que a definição não se aplica, né? Tá? Agora, tem situações que ele cruza mais de uma vez, mas continua sendo válido, né? Aí tem que analisar cada caso, né? Se não é estável e eu posso ficar estável aumentando o K ou diminuindo o K, ainda é um. Não, é útil, perfeitamente, é útil, tá? Mas só que essa definição não se aplica, tá? Bom, você pode ter essa situação, se ele está cruzando o eixo real, mas só que você, mais de uma vez, mas você ainda continua com isso aqui, né? Válido. Ou seja, sistemas que perdem estabilidade quando o K é aumentado. Então, ainda vale a definição, tá? O problema é quando você não tem essa situação. Tá bom? Porque não faz sentido. Principalmente a margem de ganho, tá? A margem de fase ainda pode ter os casos particulares, mas a margem de ganho, pela definição, não faz muito sentido, porque é o fator que... Qual é a definição, né? É um fator pelo qual eu posso aumentar o K sem estabilizar. Se ele já é instável, ele fica estável aumentando, não faz sentido nenhum a margem de ganho. Tá bom? O que eu diria para vocês é que a margem de fase vai ser muito útil para a gente no projeto de controladores por resposta em frequência. Porque existe uma relação entre margem de fase do sistema em malha aberta e amortecimento do sistema em malha fechada. Tá bom? Isso. Você sabe que o amortecimento está associado ao quê? Ao percentual de ultrapassagem, tempo de subida, tempo de acomodação. Então, todos esses critérios de desempenho podem estar estão relacionados com a margem de fase do sistema em malha aberta. Tá bom? E isso vai ser muito importante para a gente no projeto de controle. Tá? Então, dessas definições aí, o que a gente vai usar no nosso projeto vai ser a margem de fase. Tá bom? Não tanta margem de ganho. Alguma dúvida aí? Ficou claro? Bem, a gente pode concluir algumas coisas aí a respeito da margem de fase. Faço pergunta para vocês. Com relação ao sinal da margem de fase, se eu tenho um sistema com margem de fase menor que zero, o que eu posso concluir com relação à estabilidade do sistema em malha fechada? O que implica a margem de fase menor que zero? A margem de fase não é isso aqui? Ó. Tá bom? Dado por essa forma. Se eu tivesse a seguinte situação, vou pegar um outro caso aqui, ó. Um outro gráfico de ginástica aqui, ó. Se eu tivesse a situação aqui, quanto seria a minha margem de fase? Aí, cruza o círculo unitário aqui, cruza o círculo unitário aqui, ó. Concorda? Ó,
minha margem de fase seria isso tudo aqui, ó. Seria isso aqui. Seria negativa a margem de fase? Seria negativa. Por quê? Porque aqui corresponde ao ângulo em módulo maior que 180, né? Mas só que negativo. Bom, aqui poderia ser, por exemplo, menos 230 graus, entendeu? Aí eu teria o quê? Uma margem de fase negativa. Repara que, sempre que a margem de fase for negativa, eu vou estar envolvendo o ponto menos 1. Percebe isso? Tá bom? Margem de fase negativa, eu estou envolvendo o ponto menos 1. Ó, conforme eu vou reduzindo a margem de fase, ó. Aqui, ó. Estou quase em cima do menos 1 e a margem de fase, ó. É praticamente o quê? A margem de fase aqui é praticamente 0. Se meu gráfico cruzasse exatamente em cima do menos 1, minha margem de fase seria exatamente o quê? 0. Se cruzasse aqui embaixo, a margem de fase seria positiva. Então, margem de fase menor que 0 implica o quê? Instabilidade em malha fechada. Menor do que 0. Instabilidade em malha fechada. Porque eu já estou envolvendo o ponto menos 1. Para essa condição. Sim. Por uma condição, considerando essas condições aqui, tá? Que a gente está pegando inicialmente. O sistema é estável em malha aberta. Tá bom? Então essa é a ideia. O sistema é estável em malha aberta. Tá? E aí eu estou determinando a margem de fase. Tá? Isso porque o polo no SPD é 0. Se fosse 1, aí estaria ou não? Não, porque se eu tiver P igual a 1, eu estou numa situação que eu tenho que envolver menos 1 para ser estável. Aí não faz sentido, entendeu? Aí perde a ideia da margem de fase. Tá bom? Isso aqui vale para sistemas que são estáveis em malha aberta. Tá bom? É meio... não é tão geral. Isso está restringindo um pouco, mas isso ajuda muita gente, tá? Bom, lembre o seguinte. Só recapitulando, lá que eu falei para vocês no primeiro dia de aula. O que eu falei? Que a técnica de projeto por resposta de frequência, a ideia é o quê? A gente projetar controladores utilizando a resposta de frequência do sistema. Tá? Sistemas que não são estáveis, tem resposta de frequência? Não tem, né? Tá bom? E aí, a técnica não vai ser utilizada. Tá bom? A vantagem da técnica, né, é o quê? O que eu falei para você? A vantagem é o quê? Que a gente pode experimentalmente levantar a resposta de frequência sem precisar fazer o modelo dinâmico do sistema. E é com a resposta de frequência a gente projeta o controle. Tá bom? Estabilidade é o mínimo que a gente precisa. Tá bom? É o mínimo. A gente quer desempenho. Você pode ter um sistema que já é estável, mas tem um desempenho péssimo. Tá bom? Você tem que melhorar esse desempenho. Então, nessa circunstância, vale a pena a gente utilizar a resposta em frequência, ou técnica por resposta de frequência que a gente vai estudar. Tá bom? Por isso que eu já estou considerando o sistema estável em malha aberta, porque eu vou projetar controladores utilizando a resposta de frequência. Ficou claro? A ideia é onde a gente quer chegar, né? Tá bom? Não é tão geral como no lugar da JAIT. No lugar da JAIT, até que o sistema não é estável, você consegue fazer o projeto. Tá bom? Já o gráfico de Nyquist, o técnica de estabilidade de Nyquist, vale para qualquer sistema também, né? A gente viu anteriormente. Então, margem de fase menor do que 0 indica o quê? Instável em malha fechada. E margem de fase, logicamente, maior do que 0 vai ser estável, né? E se eu tiver a margem de ganho menor do que 1, o que vai acontecer? Margem de ganho menor do que 1. Esse caso aqui, a margem de ganho é maior do que 1. É maior, porque se eu multiplicar por 1, eu estou exatamente aqui.
aqui. Eu tenho que multiplicar por um número maior do que 1 e eu vou empurrando esse cara para a esquerda, né? Conforme eu vou aumentando o meu ganho K. Ok? É isso? Ó, tá muito embolado ali, eu vou desenhar novamente aqui, tá bom? Muita informação naquele gráfico. Vamos pensar aqui, ó. Eu estou nessa situação aqui. Então, eu vou traçar com algumas cores diferentes. Aqui o gráfico. Fazendo um círculo meio torto aí. Né? Aí eu pergunto para vocês. Primeiro gráfico. A margem de ganho aqui, ela é menor ou maior do que 1? A margem de ganho é o inverso desse valor? Esse valor não é menor do que 1? Então ela é maior do que 1. Ok? Ó, se eu ficar assim, a margem de ganho aqui vai ser maior ou menor do que 1? Menor, porque esse módulo aqui já é maior do que 1. Já é maior do que 1. Agora, se eu estiver exatamente aqui em cima do menos 1, a margem de ganho é quanto? 1. Bom? Então, margem de ganho menor do que 1 implica o quê? Instabilidade malha fechada. Repare que quando a margem de ganho é menor do que 1, a margem de fase também é o quê? Menor do que 0. Tá bom? Margem de ganho menor do que 1, margem de fase menor do que 0. Então, aqui, ó, margem de ganho menor do que 1, vou botar aqui, implica instável em malha fechada. Tá bom? Então, pessoal, em decibéis, menor do que 1 corresponderia a margem de ganho em decibéis o quê? Menor do que 0, tá? Então, seria a situação aqui, ó. Tá bom? Dúvidas com essa definição? Aí, não, né? Tá bom? Acho que ficou bem claro para vocês a definição e aonde ela se aplica, tá? Qual condição que ela se aplica? Para plantas que são estáveis em malha aberta e que instabilizam quando aumenta o K. Tá bom? Aumenta o ganho de realimentação. Então a gente viu ali no diagrama de Navier. Agora a gente vai ver como é que a gente pode, a partir do diagrama de hoje, tirar também essas informações de margem de ganho e margem de fase. Então, também é simples. Então vamos lá. Diagrama de Gauge. Vamos pensar aqui essa situação aí, ó. Qual a definição da margem de fase? A margem de fase é quando ele cruza o quê? Eu tenho que ver a fase quando ele cruza a amplitude de 1. 1 se equivale em decibéis a quanto? A 0. Então eu tenho que ver aqui, ó, essa aqui é a minha frequência de cruzamento. Tá bom? Na frequência de cruzamento eu vejo quanto vale a minha fase. Então aqui, esse ponto aqui é a fase de G de J é ômega C. O que é a margem de fase? É justamente o que falta para menos 180 graus. Então, é extremamente simples, a partir do diagrama de Gauge, a gente chegar à conclusão. Né? Isso aqui é a margem de fase. E como é que a gente determina a margem de ganho? A margem de ganho, repara que ela é... A gente determina a margem de ganho, a gente calcula a partir do ponto que o gráfico cruza o quê? A fase de menos 180. Tá bom? Então, é só ver aqui, menos 180,
Bom, e determino esse valor aqui, ó. Isso aqui é justamente a margem de ganho em decibéis. Esse valor aqui. Tá? Esse valor aqui seria o quê? Módulo de G de J ômega O, né? Que eu chamei ali, né? Em decibéis, né? Concorda? G de J ômega O. A margem de ganho é o inverso de G de J ômega O. Então, olha só. Fazer uma observação aqui importante, olha só. Eu sei que a margem de ganho é 1 sobre módulo de G de J ômega O, né? Em decibéis, a margem de ganho em decibéis é o quê? É menos 20 log do módulo de G de J ômega O. Tá bom? Então a margem de ganho é esse valor aqui, mas aqui, esse ponto aqui é negativo, né? É um valor negativo, concorda? Negativo, tá? E a margem de ganho é só, fica positivo aqui embaixo, né? Seria a situação em que a margem de ganho que é maior do que 1. 20 log de número maior do que 1 fica positivo. 20 log de número menor do que 1 fica negativo. Tá? Nesse caso aqui, a margem de ganho é positiva. Isso aqui corresponderia GM decibéis, o que? Maior do que 0. Toda vez que o valor do módulo de J ômega O em decibéis for negativo, significa que a margem de ganho é positiva. Não entendeu? Tá. Toda vez. Pessoal, primeiro, o que ômega O é o que eu defini, né? Talvez não tenha aqui, ó. Ômega O é o que? É a frequência na qual o gráfico cruza o que? O menos 180. Isso é ômega O. Então isso aqui que eu estou definindo essa frequência aqui como ômega O. Tá bom? Se ômega O, a amplitude em decibéis é negativo, significa o quê? Significa que G de J ômega O é o quê? Menor do que 1. E a margem de ganho vai ser o quê? Maior do que 1, porque a margem de ganho é o inverso do G de J ômega O. Tá bom? Em decibéis, G de J ômega O negativo em decibéis implica margem de ganho que positivo em decibéis. Só entendi o ômega O. Não, ômega O eu defini como sendo a frequência na qual a fase é menos 180 graus. Tá bom? Então, olha só. Recapitulando aqui no diagrama de Bode. Como é que a gente calcula a margem de fase? A gente determina o ponto na qual a amplitude é igual a 0 dB, que é a minha frequência de cruzamento. Nessa frequência, eu determino o que falta para menos 180. Isso vai ser minha margem de fase. Margem de ganho. Veja a frequência na qual a fase é igual a menos 180. Nessa frequência, eu determino o que? A minha margem de ganho. Tá bom? É isso. No bode é mais fácil de enxergar. É mais fácil que chegar no raio. Você achou? Também não é tão complicado, não. É mais fácil de enxergar. Por que você não enxergou aqui? Pô, aquela parte ali que tem um ômega C ali, tá vendo? Cara, não, olha só, o ômega C que eu estou falando é a frequência na qual a amplitude é igual a 1. A amplitude igual a 1 é o que? Justamente esse círculo unitário aqui, eu estou cruzando o círculo unitário, que é o círculo. A amplitude do G de J ômega é sempre o valor da origem até o gráfico de Knight. Na verdade, essa parte do... É a mesma coisa. Essa parte em relação à margem de ganho, até consegui entender, tipo, que ela é o inverso do GM, dependendo do quanto ele for, ele é estável ou instável. Agora eu achei mais complicado tu visualizar, tipo, a margem de fase aí. Mas você entendeu? Mais ou menos, professor. A margem de fase eu meio que me perdi.
O cachorro vai respirar. E se eu fosse fazer isso por cima? Aquele negócio do... Não, mas aí olha só. Tomar cuidado, porque a frequência aqui corresponde à faixa de frequências positivas, né? Ah, tá. Depois a gente fecha, porque aqueles círculos, aquela curva C1, né, que eu falei, do mapeamento, aí tem a parte negativa. A parte negativa é só para fechar, cara, né? Bom, do ponto de vista prático, real, não faz sentido frequência negativa, é só matematicamente que você coloca nele, mas... Não entendeu, cara, margem de fase? A parte da margem de fase no Nacho deu uma viajada. Aqui, vou repetir aqui, ó. Olha só, olha pra cá. Esse ponto corresponde ao ponto em que a amplitude é 1. Sim. Então, amplitude igual a 1 é isso aqui. Nesse caso, primeiro caso aqui é amplitude 1. Para o segundo caso é exatamente aqui. Para o terceiro caso é aqui. Concorda? Em 3 situações. Bom, a margem de fase vai ser isso aqui, ó. Para esse caso aqui, a margem de fase vai ser isso. Para esse caso aqui, vai ser 0. E para esse caso aqui, a margem de fase vai ser isso aqui, ó. Entendeu? Aqui corresponde a margem de fase positiva. Porque aqui, olha lá, é 180 mais a fase. Então aqui é a margem de fase positiva. Aqui corresponde o quê? A margem de fase negativa. Quando a margem de fase for negativa, significa o quê? Que eu já estou envolvendo o ponto menos 1. Professor, então, Tá bom? É assim, não é tão difícil de ver, né? Não é difícil de visualizar. tem que entender o lance do positivo e negativo. Né? Sim, fica claro que a gente vai, no nosso projeto, a gente vai trabalhar com a mais fácil mais no diagrama de Bode. Felizmente, né? Que é mais fácil realmente visualizar. Tá? Do que no NACS. O NACS ele é usado não para a gente projetar, ele é utilizado para determinar a estabilidade de malha fechada a partir do sem malha aberta. Aqui a gente vai utilizar para o juntamento. Fala. Professor, então a frequência de cruzamento ela vai definir a margem de fase. Sim, exatamente. A frequência de cruzamento determina a margem de fase. Perfeito. Tá bom? Foi a definição, né? Fizeram. Eu posso perguntar para vocês aí, só adiantando um pouquinho, existe uma fórmula, mais na frente eu vou colocar isso devagarzinho, vou repetir isso para vocês, mas é só para vocês já terem um sentimento de como é que a gente pode, a partir dessa resposta de frequência, inferir a respeito do desempenho do sistema de malha fechada. Tá? Existe uma relação que diz que zeta é aproximadamente a margem de fase sobre 100. Isso aqui, para se a margem de fase for menor ou igual a 70 graus. Existe uma relação, isso aqui é uma fórmula aproximada, a gente vai ver essa fórmula completa, a gente vai ver depois que ela pode ser aproximada por essa reta aqui. Estou dizendo que, aí a gente tem que entender o seguinte, eu estou falando aqui o seguinte, que a margem de fase do sistema em malha aberta está relacionada com o amortecimento do sistema em malha fechada. Essa aqui é uma fórmula que relaciona malha aberta com malha fechada. Então, estou dizendo para vocês que o amortecimento do sistema em malha fechada é igual a margem de fase do sistema em malha aberta sobre 100. Aí, se eu quiser um sobrepasso menor, eu tenho o quê? Aumentar o amortecimento. Amortecimento maior do que 70, geralmente eu não tenho sobrepasso mais. Amortecimento maior que 0,7, né? Eu já não tenho sobrepasso. Amortecimento de 0,5 eu já vou ter um sobrepasso, né? Qual é a relação? A gente sabe que o percentual de ultrapassagem é elevado a menos zeta π sobre raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Essa fórmula relaciona o seu percentual de ultrapassagem com o amortecimento. Tá bom?
Então, evite essa relação. Próximo. Tá? Aí eu pergunto para vocês. Vamos supor que a minha margem de fase aqui, meu PM aqui, seja menos 120 graus. Estou supondo, tá? Só para a gente fazer aqui um exercício. Estou supondo que alguém te entregou, ó, esse sistema tem essa margem de fase aí, menos 120 graus. Quer dizer, margem de fase não. Tem uma margem de fase de quanto? De 60 graus, né? 60 graus. Tá bom? Se eu quiser que a margem de fase alcance seja de 70 graus, o que eu tenho que fazer? Se eu fizer, aí... Aumentar o ganho, então aqui a Isso. frequência de cruzamento seja mais pra frente. Tá, exatamente. Porque olha só, eu esqueci de botar aqui, isso aqui é o quê? KG de J ômega. Se eu aumentar o K, eu vou alterar o gráfico da fase? Se eu mexer no K? Não. Mas eu altero o quê? Amplitude. O que o K vai fazer com esse gráfico da amplitude? Subir. Ele vai, depende do valor de K, né? Ele vai subir se eu aumentar o K e vai descer se eu reduzir o K. Então, olha só, eu posso escolher um K menor de forma a descer esse cara e empurrar a frequência de cruzamento para cá. Quando eu empurro a frequência de cruzamento para cá, o que eu estou fazendo com a margem de fase? Está aumentando. Aí eu vou conseguir um amortecimento maior, um sobrepasso menor. Entenderam? Essa é a ideia. Tá bom? Aí eu pergunto qual o valor, aí eu posso pensar aqui, eu também não posso aumentar muito o K. Porque se eu aumentar, eu também, se eu aumentar o K, o que vai acontecer? Eu vou empurrar a frequência de cruzamento para cá e vai chegar um momento que eu vou ficar o quê? Instável. Tá bom? Então, quanto maior, se eu aumentar o K aqui, eu vou estar reduzindo a margem de fase. Quanto menor a margem de fase, menor amortecimento, eu vou ter mais o quê? Um sistema mais oscilatório. Tá? Com maior oscilação eu vou ter o quê? Um tempo de assentamento maior. Tá? Piorando o sistema. Tá piorando o sistema. É bom a margem de fase então maior, né? O ideal em termos de sobrepasso, sim, se reduz. Mas aí tem uma outra questão. Porque tem uma fórmula que diz o seguinte, ó, o tempo de subida ou melhor, o tempo de acomodação é 4,6 sobre zeta ômega n. Ômega n é aquela frequência natural do sistema de segunda ordem. Tá, eu vou passar tudo para vocês. Aqui eu estou relacionando o tempo de acomodação em malha aberta e malha fechada com o amortecimento com amortecimento. Não, isso aqui é tudo em malha fechada, né? TGS com amortecimento. Mas o amortecimento aqui depende do que? Da margem de fase. O que acontece se eu aumentar a minha margem de fase? Eu diminuo o tempo de acomodação. Ok? Se eu reduzir a margem de fase, eu aumento o tempo de acomodação. Por quê? Porque eu vou ter mais oscilação. Né? Melhorou de novo. Melhorou. Só tem uma situação que depende do ômega n, né? 1,8 sobre ômega n. É o tempo de subida, né? O tempo de subida depende desse ômega n aqui. Isso tudo é aproximado. Essa fórmula eu estou adiantando para vocês, depois a gente vai ver mais à frente, tá? Professor, você falou que se aumentar o ganho, o sistema pode se tornar instável. Observando isso aqui no gráfico de fase, eu não consegui ver isso daí. Aumentando o ganho K. Porque eu vou estar empurrando, subindo esse gráfico aqui. Todo gráfico vai para Ele cima. vai acontecer. E aí a frequência de cruzamento vem para a direita. Sim. Aí eu posso chegar ao momento que eu estou aqui embaixo. Vai passar. Isso aí é instabilidade. Instabilidade, que a margem de fase seria negativa. Então, se o ômega C for maior que o ômega 0, é instável. Exatamente. O Night vai envolver um. Perfeito. Ômega C maior que ômega 0 não está. Exatamente. Tá bom?
É interessante o seguinte, quando o meu sistema fica mais amortecido, o tempo de subida aumenta ou diminui? Ele tende o quê? A aumentar, né? Tá? Então, às vezes você tem a especificação do tempo de subida que você quer que seja menor. Aí você precisa de um sobrepasso. Às vezes você, entendeu? Em algumas situações você não quer uma margem de fase muito alta, porque isso vai deixar seu sistema muito lento para subir. Aí você pode querer, você pode aceitar um pouco de sobrepasso, entendeu? Para ter um tempo de subida menor. Então assim, isso depende, essas especificações de desempenho depende da sua aplicação, né? Então não existe essa regra que o tempo de subir, um sobrepasso menor é sempre mais vantajoso, tá? Nem sempre. Às vezes você quer, o sobrepasso não é o maior problema para você. Às vezes tem um subida menor. Tá? Então, assim, depende da situação. Dúvidas até aí? Entenderam, pessoal? Tá? Então, ficou claro para vocês qual é a nossa intenção, né? A gente chega a tratar de saturação Um atuador? É. Não, porque o que acontece? A pergunta é interessante, né? A saturação é uma não linearidade. Tudo isso aqui é projeto, tudo isso aqui vale para um sistema linear. O que você tem que fazer é projetar de forma que o sinal de controle não sature. Então, isso aí é muito importante, por quê? Porque o projeto de controle, em termos matemáticos, você pode fazer tudo. Você consegue ter um tempo de subida quanto pequeno você queira. Você não pode ser tão rápido quanto você queira. Tá bom? Mas só que na prática, isso pode demandar um sinal de controle que não pode ser implementável na prática. E aí, você não vai conseguir esse tempo de subida, na verdade, vai saturar. Limitação física. É a limitação física vai atingir do sistema. um pico de tensão, que vai quebrar. Se for um motor, por exemplo, máximo, que vai quebrar. um torque máximo, tudo está limitado, né? Em algumas situações, a limitação pode causar problemas sérios, pode queimar alguma coisa, né? Então assim, na verdade, essa saturação, você tem que ter isso em mente, e quando você faz o projeto por simulação, você tem que medir o sinal de controle. E uma das coisas mais importantes que vocês têm que fazer no projeto e na simulação é verificar a amplitude do sinal de controle. Okay? Essa amplitude é uma coisa factível, tem que ter pensamento crítico. Isso é real? Isso é possível na prática? Bom, se não, você vai ter que reprojetar o seu controle. Aí você pode estar querendo um desempenho, um tempo de subida impossível de ser obtido na prática. Você não vai conseguir aquele tempo de subida. É como se vamos supor que você está controlando o nível do reservatório, você quer encher o reservatório, aí você tem um reservatório de 100 mil litros, você quer encher em um segundo. Complicado, né? Então, imagina, matematicamente consegue, tá? A simulação vai dar uma vazão astronômica, né? Mas é só na matemática, se fosse na prática não vai. Dúvidas aí, pessoal? Tá? Então, essa é basicamente a ideia que eu queria passar na aula de hoje, tá? Na aula que vem, eu vou apresentar isso aqui para vocês de forma mais detalhada, tá? E a gente vai começar a fazer o projeto do controlador de avanço, atraso, o PD, na aula que vem, tá bom? Aí a ideia, pessoal, é a gente ir para o laboratório, tá? De CAD/CAM, ok? Porque lá tem computador e é muito importante, essa parte da matéria é muito bom a gente ver a coisa funcionando no MATLAB. Talvez a quarta-feira que vem a aula seja no CAD/CAM, mas primeiro eu vou ver o que eu vou programar para dar direitinho na aula, para a gente ver se vai ser necessário ou não. Tem como dar aquela diária, não?
Tá pedindo para adiar a lista, então eu vou. Como o Flamengo ganhou no domingo, eu tô... Teve um gol de bicicleta. Com direito a gol de bicicleta e liderança do campeonato. Aí a gente vencedor da Libertadores e a aprovação automática, né? Aí se for campeão da Libertadores, tá todo mundo aprovado. Tá filmando, pode filmar. Aí pessoal, ó. Eu vou adiar, tá bom? Vou deixar para segunda-feira que vem. Eu sei que a lista é difícil. Pessoal, o que eu aconselho a vocês? Vocês têm que se ajudar. Tá? Não sei, poxa, pede para um colega, você conseguiu fazer isso? Não tô... E aí, se não estiver conseguindo, pode ir lá, tá? Eu vou explicá-los. Tem vários exemplos de Nike lá, com polo complexo, tá bom? Muitas coisas eu passei, o que eu resolvi aqui foi o caso inicial, tá? Para vocês saberem como é que é o negócio. Agora, não tem como aprender a matéria só assistindo aula não, tá? Impossível. É impossível, tá? Não tem jeito. Tem que transpirar, tá bom? Tentar. E aí, infelizmente, eu não tenho tempo, eu não tenho como ficar aqui resolvendo tudo que é exercício. Porque são vários casos diferentes, várias situações diferentes. A localização do polo, zeros no polo imaginário, zeros no eixo imaginário, polos no eixo imaginário, e aí você tem zeros no centro lateral direito, polos no plano lateral direito, várias situações diferentes. Cada uma situação tem uma particularidade e vocês só vão ter esse sentimento se vocês realmente pegarem o exercício e tentar resolver. Tá? E aí vocês vão começar a abrir a mente, ver o raciocínio, como é que a coisa funciona. Então, não tem jeito, tem que transpirar, tá? Como dizia o Acho, 1% é inspiração, 99% é transpiração.